Eu tornei milhares de pessoas lucrativas usando lacunas de valor justo e quero que você seja o próximo. Bem-vindo ao mundo das lacunas de valor justo, de Hell. Agora, as 7 peças de quebra-cabeça que precisamos coletar. E no final, você saberá todos os pequenos segredos sobre lacunas de valor justo. Agora, precisamos garantir que estamos na mesma página aqui. Então, vamos começar com a peça de quebra-cabeça número 1, os diferentes nomes. Temos 4 nomes diferentes. Temos um busy, temos um desequilíbrio e uma lacuna de valor justo. Agora, esses diferentes nomes significam exatamente a mesma coisa, mas vamos nos aprofundar no significado exato na peça número 3. Mas primeiro, precisamos revisar a peça número 2. Como isso se parece? Você pode pensar que já sabe como é uma lacuna de valor justo, mas você não sabe como a definimos. E a maneira como a definimos é crucial para entender os conceitos avançados mais adiante. Então, uma lacuna de valor justo sempre tem 3 velas. Agora, vamos dar uma olhada em uma lacuna de valor justo de alta. A primeira vela pode ser uma vela de alta. Pode ser uma vela de baixa. Não importa muito, para este exemplo, vamos dizer que é uma vela de alta agora. A segunda vela, em todos os momentos, é o que eu chamo de vela de expansão, porque ela se expande para cima. Ou, em um exemplo de valor justo de baixa, ela se expande para baixo, e aquele corpo que fecha acima da máxima da primeira vela. Essa é a parte que pode ser uma lacuna de valor justo, assim que a terceira, vela fechar. E a terceira vela é, sem dúvida, a mais importante, porque ela determina se temos ou não uma lacuna de valor justo em primeiro lugar. Se ela negocia de volta para o mesmo nível da máxima da primeira vela, isso significa que não há lacuna de valor justo. Mas, se a terceira vela, durante sua duração, nunca negocia de volta para a máxima da primeira vela, então temos uma lacuna de valor justo, e exatamente o inverso para uma lacuna de valor justo de baixa. Agora, essa não é a única razão pela qual essa terceira vela é extremamente importante, porque ela também determina que tipo de lacuna de valor justo vamos ter. Uma lacuna de valor justo boa ou ruim. Agora, vamos tocar nesse ponto em um segundo, mas primeiro precisamos passar para a peça número 3, o propósito. Então, qual é o propósito dessa lacuna de valor justo? E por que ela é importante? E por que podemos usá-la para negociar? Então, lembre-se na peça número 1 dos diferentes nomes que mencionamos. Agora, queremos entendê-los um pouco melhor. Mencionamos BICE e CB. E eles são opostos um do outro porque BICE se refere a uma lacuna de valor justo de alta e CB se refere a uma de baixa. Lacuna de valor justo. BICE significa desequilíbrio do lado da compra, ineficiência do lado da venda. E CB é exatamente o contrário. Então, desequilíbrio do lado da venda, ineficiência do lado da compra. Agora, essas já são algumas palavras avançadas. Então, vamos analisar isso um por um. Se pegarmos a palavra busy e nos concentrarmos primeiro no desequilíbrio do lado da compra, essas 2 primeiras palavras, isso se refere a uma lacuna de valor justo de alta, onde a expressão lado da compra indica que subimos. Então, compramos. E o desequilíbrio refere-se a algo que está errado. Agora, o que está errado? O mercado está sempre tentando se equilibrar. Então, quando o mercado se move rápido demais em direção ao lado da compra, ou seja, para cima, de forma altista. Nesse caso, isso deixa para trás o que conhecemos como uma lacuna de valor justo de alta. E é um desequilíbrio porque o preço se moveu rápido demais enquanto subia. E porque se moveu rápido demais, os vendedores não tiveram uma chance justa de se envolver no mercado. Apenas os compradores tiveram a chance de se envolver. E é exatamente daí que vem a segunda parte de busy. Ineficiência do lado da venda. O lado da venda é ineficiente porque ainda não oferecemos a esses vendedores uma chance justa de se envolverem. Então, esse busy, esse desequilíbrio do lado da compra, ineficiência do lado da venda, nos diz que subimos rápido demais. E um CB nos diz exatamente o mesmo, apenas invertido. Então, um desequilíbrio do lado da venda, caímos rápido demais. E temos uma ineficiência do lado da compra. Então, os compradores não tiveram uma chance justa de se envolver, apenas os vendedores. Então agora entendemos 2 dos 4 nomes, na verdade já 3, dos 4 nomes, porque o terceiro nome que tínhamos era desequilíbrio. E agora também entendemos o que é esse desequilíbrio. É simplesmente quando o preço se move rápido demais para um lado do mercado, deixando para trás um desequilíbrio. E também entendemos a última palavra, que é gap de valor justo, porque discutimos essa ineficiência, onde um lado do mercado não teve uma chance justa de se envolver.
É isso. Está nas palavras que estamos usando uma chance justa. Porque se subirmos rápido demais novamente, criamos esse gap de valor justo altista, onde apenas os compradores tiveram uma chance justa de se envolver. Então agora, precisamos recuar para dentro desse gap de valor justo e para oferecer uma chance justa aos vendedores de se envolverem. O que fazemos? Estamos oferecendo valor justo para o outro lado do mercado para então continuar. Todos eles se resumem à mesma coisa exata, mas um busy e um CB são termos mais avançados, onde um desequilíbrio é muito simples. Para este vídeo, vamos nos concentrar nos termos lacuna de valor justo e FVG. Agora, a parte interessante é que acabamos de ver como isso cria esse desequilíbrio no preço, então ele se move rápido demais. Portanto, por sua definição, nos diz que o preço foi rápido demais. Em outras palavras, nos diz a direção do preço. Você está começando a ver por que essas lacunas de valor justo são tão poderosas? Porque elas literalmente te dizem o que o preço quer fazer? Essas lacunas de valor justo não apenas nos dizem a direção, mas também como vamos chegar lá. Mas primeiro, vamos nos concentrar em como as lacunas de valor justo nos dizem a direção do preço. Então, chegamos à peça número 4, a direção. Agora, a direção no preço também é frequentemente referida como uma tendência. Porque a primeira coisa que você tem que determinar ao abrir um gráfico é: vamos ser otimistas ou pessimistas? Então, como usamos as lacunas de valor justo para isso? Bem, começamos focando nas lacunas de valor justo mais recentes. Mas antes de fazermos isso, precisamos entender os prazos. Eu uso os seguintes prazos para minha tendência e aconselharia você a fazer exatamente a mesma coisa: o mensal, o semanal, o diário e o prazo de 4 horas. Agora você pode pensar e verá que esses prazos são bastante altos. E isso tem um motivo. Porque no trading, quanto maior o prazo, mais forte é o prazo. Então isso significa que, desses 4 prazos, o mensal é o prazo mais forte que estamos usando. Então, se o mensal nos diz que queremos subir e queremos ser otimistas, então os outros prazos simplesmente seguirão o prazo mensal. E isso novamente porque é o mais forte. Em holandês, temos um ditado que é o direito do mais forte. Então, o que quer que o mais forte queira fazer é o que acontecerá. Agora, eu não quero apenas deixar por isso mesmo. Por quê? Isso também é assim. Por que esses prazos mais altos são os prazos mais fortes? Instituições, fundos de hedge, eles negociam com um grande volume, com uma grande quantidade de ordens. Agora, por que eles fazem isso? Eles também movimentam o mercado. E quanto maior a quantidade de ordens, mais difícil é se envolver em prazos menores. Porque para cada comprador, precisa haver um vendedor. E se você está tentando me vender 1000 carros, eu talvez não tenha dinheiro para isso. Mas se eu reunir um grupo de 1000 outras pessoas que também estão procurando comprar um carro, então juntos poderemos comprar seus 1000 carros. É o mesmo no mercado porque no prazo mais alto há muitas ordens. No prazo mais baixo, nem tanto. Então, eles movimentam o mercado se envolvendo no prazo mais alto. Mas não só isso, porque acabamos de mencionar que eles movimentam o mercado e às vezes eles movimentam os mercados rápido demais. Então, o que acontece quando eles fazem um pedido enorme e movimentam o mercado rápido demais? Isso deixa para trás uma lacuna de valor justo. Então, essas lacunas de valor justo são as pegadas que essas grandes ordens deixam para trás. Em outras palavras, quando eles movimentam o mercado, eles estão literalmente criando o mercado, essencialmente. Eles estão deixando sinais para trás. Então, quão fácil é para nós simplesmente seguir suas pegadas? Vamos abrir um gráfico. Mas antes de fazermos isso, quero enfatizar o fato de que essas lacunas de valor justo funcionam em todos os 10 mercados. Então, seja Forex, o mercado indiano, o do ZEWA, índices, ou ações ou criptomoedas, qualquer coisa que você possa imaginar, essas lacunas de valor justo funcionam. Porque é o princípio básico de como qualquer mercado opera. Então, quando abrimos o gráfico e estamos olhando para o euro, dólar do ZEWA, aqui, primeiro de tudo, queremos começar no período mensal para nos indicar a direção. Mas aqui realmente prestamos atenção quando abrimos um gráfico? Bem, essas lacunas de valor justo, sim, mas há um passo antes disso, porque prestamos atenção aos atrasos e no mercado. E temos atrasos com lacunas de valor justo, e temos atrasos sem lacunas de valor justo. Então, o que é um atraso? Para entender um atraso, precisamos entender os picos e vales do mercado.
Agora, este é um conceito muito fácil, porque um pico é um padrão de 3 velas, onde a vela do meio, ou seja, a segunda vela, se destaca no topo. Então, esta vela aqui é mais alta do que a à esquerda e mais alta do que a à direita. Isso significa que temos 3 velas ali, a do meio se destaca no topo, e uma vez que a terceira fecha, ou seja, a da direita, quando essa vela fecha, agora temos esse pico bem ali. Agora, a mesma coisa exata para um vale. Então, um vale é, novamente, aquele padrão de 3 velas, onde a vela do meio se destaca, não no topo neste caso, mas na parte inferior. Então, a vela do meio é mais baixa do que a da esquerda e mais baixa do que a da direita. Quando a terceira vela fecha, então esse vale está bem ali. Está confirmado e, na verdade, é um fundo oscilante. Agora, se pegarmos este fundo oscilante, que está bem ali em direção a este topo oscilante, então este é um movimento do fundo oscilante em direção ao topo oscilante bem ali. Este é um movimento de alta. Mas se olharmos para este exemplo, e quando temos um topo oscilante seguido por um fundo oscilante, é quando temos um movimento de baixa. Agora você vai notar bem aqui que temos alguns movimentos. Por exemplo, este do fundo em direção ao topo, com uma lacuna de valor justo no meio bem ali. Mas também temos este movimento deste topo oscilante em direção a esse fundo oscilante, sem lacuna de valor justo aqui no período mensal. E é aqui que fica interessante. Porque, de acordo com meus dados e o que descobri anos atrás, é que quando um movimento tem uma lacuna de valor justo, ele tem uma porcentagem significativamente maior de realmente se manter. E se manter significa que continua na direção da lacuna de valor justo. Então é uma lacuna de valor de alta, um movimento de alta. Podemos continuar subindo. Enquanto movimentos sem valor justo, lacunas neles têm uma probabilidade muito menor de se manter. Agora, esses movimentos, com uma lacuna de valor justo neles, chamamos de movimentos de fluxo de ordens. E quando abrimos um gráfico e começamos no período mensal, focamos no movimento de fluxo de ordens mais recente. Porque eles nos dirão exatamente o preço que queremos fazer a seguir. Agora, isso não significa que nos concentremos apenas nos movimentos de fluxo de ordens. Movimentos, ou por exemplo, uma lacuna de valor justo também nos dizem algo certo. Agora, porque um movimento de fluxo de ordens tem uma lacuna de valor justo, isso nos diz que queremos continuar em uma direção. Muito provavelmente porque é onde as grandes ordens estão seguindo essas pegadas. Mas quando não criamos essa lacuna de valor justo, isso nos diz exatamente o oposto. Por exemplo, temos esse movimento ali continuando para baixo. Porque não cria essa lacuna de valor justo mais baixa, isso significa que não há grandes ordens realmente vendendo. Então, não há intenção, nenhum desejo de continuar para baixo. Caso contrário, também teria criado uma lacuna de valor justo de baixa. Então, quando não é um atraso no fluxo de ordens, e é um atraso sem uma lacuna de valor justo, podemos dizer com confiança que, bem, neste caso, podemos realmente querer continuar subindo. Então, quando continuamos focando nessa direção, aqui vemos no período mensal que temos esta lacuna de valor justo. Em outras palavras, também temos esse atraso no fluxo de ordens para continuar subindo. Agora, o que você quer fazer depois disso é entrar nos períodos semanal e diário e garantir que eles estejam alinhados com o período mensal. Então, o mensal aqui nos diz que podemos querer continuar subindo. Queremos garantir que, idealmente, também estejamos procurando por preços mais altos no semanal, no diário e no de 4 horas. E quando tudo está alinhado, essa é a melhor ideia de negociação. Agora, preciso enfatizar também o fato de que não queremos usar lacunas de valor justo antigas. Lacunas de valor justo antigas são aquelas que não estão no atraso recente. Então, neste caso, temos uma lacuna de valor justo localizada bem ali abaixo da ação do preço. Essa lacuna de valor justo não faz parte do atraso recente do fluxo de ordens, porque o atraso recente do fluxo de ordens é este aqui. Essas lacunas de valor justo antigas podem ser potencialmente usadas como um alvo. Então, por exemplo, se começarmos a desrespeitar o fluxo de ordens aqui e quisermos continuar mais baixo, podemos mirar nesta lacuna de valor justo. Mas essas lacunas de valor justo antigas não nos indicam a direção geral do preço, porque a direção é indicada pelos atrasos mais recentes do fluxo de ordens. Mas isso não é tudo. Porque quando determinamos que temos esse atraso no fluxo de ordens e podemos querer continuar mais alto em uma direção, então, como? Realmente vamos entregar mais alto?
Então, qual é a área de suporte ou resistência de onde podemos continuar mais alto ou mais baixo? Isso nos leva à peça número 5, a narrativa. Agora, a narrativa, simplesmente dita, é: como vamos chegar lá? Imagine que você está em sua casa, onde quer que esteja, e quer subir um andar. Então, sua tendência, sua direção é a intenção de que você quer subir. E então, como você vai chegar lá? Bem, eu suponho que a maioria de nós vai usar as escadas. Então, as escadas são a narrativa. É o método de chegar lá, então subir. E você provavelmente já adivinhou, essa lacuna de valor justo não apenas nos diz a direção geral, mas também nos conta a narrativa. Então, como? Vamos chegar lá? Em outras palavras, em um exemplo de alta, é uma área de suporte na qual podemos recuar para continuar subindo. E em um exemplo de baixa, é uma área de resistência da qual podemos continuar descendo. Porque entendemos esses nomes das lacunas de valor justo, entendemos que era um desequilíbrio do lado da compra e uma ineficiência do lado da venda. Então, precisamos oferecer aos vendedores uma chance justa de se envolverem. Ora, por causa disso, a razão pela qual uma lacuna de valor justo é algo que atrai. E também rejeita. Então pense nisso assim: quando você está com pressa, quer sair de casa, precisa chegar a algum lugar e esquece suas chaves quando acabou de sair pela porta. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, você precisa voltar para pegar as chaves e, então, pode ir novamente. É a mesma coisa que uma lacuna de valor justo faz. Mas uma lacuna de valor justo não esquece suas chaves. Ela esquece de oferecer valor justo. Então, essa lacuna de valor justo, bem aqui que temos, ela não apenas nos diz que podemos querer continuar subindo, mas também nos diz que podemos negociar de volta para ela bem ali. Então, rejeitar e continuar subindo a partir dela novamente. Então, quando deixamos para trás uma lacuna de valor justo e negociamos de volta para ela, criando um retraçamento, estamos sempre esperando que essa lacuna de valor justo crie uma nova lacuna de valor justo na mesma direção. Então, o que fizemos com essa lacuna de valor justo anterior bem aqui, vimos que eventualmente retraçamos de volta para ela. Continuamos subindo e eventualmente criamos uma nova lacuna de valor justo a partir da lacuna de valor justo anterior. Isso, novamente, no geral, nos ajuda a entender a direção. Por exemplo, bem aqui temos essa lacuna de valor justo de baixa. Essa lacuna de valor de baixa nunca criou uma nova lacuna de valor de baixa. O que isso nos diz? Isso nos diz que essa lacuna de valor justo de baixa ali não é forte o suficiente para empurrar o preço para baixo novamente. Em outras palavras, podemos querer continuar subindo e ser otimistas em vez disso. Então, quando fazemos esse retraçamento e criamos essa rejeição para continuar subindo novamente, essa rejeição é, claro, de onde podemos lucrar. Mas vamos ficar com a narrativa, por enquanto, e entender, antes de tudo, o que faz uma lacuna de valor justo ser boa ou ruim. Só porque parece uma lacuna de valor justo, não significa que seja uma boa. Precisamos entender se podemos realmente negociar a partir dela. A primeira coisa que precisamos garantir é que nossa lacuna de valor justo esteja no contexto de outros períodos de tempo. Então, em um caso onde precisamos encontrar nossa direção no preço e temos duas lacunas de valor justo. Temos uma lacuna de valor justo de alta diária e, abaixo disso, temos uma lacuna de valor justo de alta semanal. Em qual lacuna de valor justo é mais provável que negociemos de volta para então continuar subindo? Neste caso, queremos usar a do período de tempo mais alto. Então, neste caso, seria a lacuna de valor justo semanal. Por quê? Bem, isso é por causa do fato que mencionamos. Quanto maior o período de tempo, mais forte é o período de tempo. Então, imagine isso como um ímã. Essas lacunas de valor justo são os ímãs e também foguetes. Podemos atrair de volta para ela e também rejeitar dela novamente. E quanto maior o período de tempo, mais forte é esse ímã e foguete. Então, aqui estamos no dólar americano JPO e estamos no período de tempo diário. Agora, se olharmos para o período de tempo diário, vemos que ele tem essa lacuna de valor justo diário bem ali na mais recente defasagem do fluxo de ordens. Então, alguns podem pensar, bem, agora queremos continuar mais baixo e podemos usar essa lacuna de valor justo para continuar mais baixo a partir dela. Mas esse não é o caso. É por isso que é importante começar nos períodos de tempo mais altos e depois descer. Porque se você der uma olhada primeiro no mensal, então veremos que temos essa lacuna de valor justo bem ali. Esta caixa cinza é a lacuna de valor justo mensal. Isto aqui é a lacuna de valor justo diária.
Então, essa lacuna de valor justo diária não estava no contexto do período de tempo mensal. E como o período de tempo mensal é o mais forte porque está acima do período de tempo diário, é mais provável que voltemos para a lacuna de valor mensal e depois continuemos a descer. Agora, isso se aplica a todos os períodos de tempo. Então, o que vamos revisar, suas entradas mais tarde, também precisam estar em contexto. Agora, isso parece um incômodo, mas não é difícil e, na verdade, é muito fácil, porque se você começar no período de tempo mais alto e depois descer, você estará bem. Agora, mais tarde, para tornar isso o mais fácil possível para você, também vou lhe dar os períodos de tempo corretos e quais períodos de tempo você idealmente deve usar. Agora, esta é uma maneira de filtrar boas lacunas de valor justo das más lacunas de valor justo. Então, em seguida, o que queremos fazer para focar nas melhores lacunas de valor justo é focar apenas no fluxo de ordens mais recente, como já mencionamos, e também focar nas lacunas de valor justo não mitigadas. Então, às vezes vejo pessoas focando em lacunas de valor justo que já foram negociadas anteriormente. Agora, deixe-me dizer isso muito claramente. Uma lacuna de valor justo só pode ser negociada de volta de uma única vez. E se ele for negociado de volta nessa lacuna de valor justo uma segunda vez, não está negociando a partir da lacuna de valor justo. Está negociando a partir do swing high ou swing low que deixou para trás na lacuna de valor justo. Então, por exemplo, temos essa lacuna de valor justo bem ali. Essa lacuna de valor justo foi negociada uma vez ali e não subiu mais inicialmente. Quando isso acontece, essa lacuna de valor justo já foi utilizada. Concentre-se na lacuna de valor justo para negociar a partir dela. Mas o que deixamos para trás é essa mínima oscilante, que foi criada, na lacuna de valor justo. Então, aqui vemos que essa mínima oscilante agora foi usada para continuar subindo. Portanto, lacunas de valor justo não mitigadas são lacunas de valor justo que não foram negociadas de volta antes. Então, por exemplo, isso aqui é uma lacuna de valor justo que não foi negociada de volta. Então isso é não mitigado. Essas são as lacunas de valor justo nas quais queremos nos concentrar. Se você não fizer isso, você perderá muita precisão em suas negociações. E dito de forma muito simples, se você não fizer isso, contradiz a compreensão básica e a definição de uma lacuna de valor justo. Seria o mesmo que eu colocar uma linha aleatória no meu gráfico e depois dizer que é suporte ou resistência. Agora, isso pode funcionar e podemos ver algumas rejeições. Por exemplo, bem aqui, rejeição perfeita da linha aleatória que acabei de colocar. Mas não é preciso porque 9 em cada 10 vezes não funciona. Isso é extremamente importante. Então, faça um favor a si mesmo. Vindo de alguém que dominou as lacunas de valor justo e que fez disso essencialmente o trabalho de sua vida. Não, e repito, não use lacunas de valor justo que já foram negociadas novamente. Você não precisa se concentrar neles. Eles são úteis, apenas para lhe dizer o que aconteceu ali. Então, se o preço continuou a partir dele ou não, isso nos leva ao próximo ponto. Para uma boa lacuna de valor justo, também precisamos entender o que as lacunas de valor justo anteriores realmente fizeram. Um bom sinal é quando temos uma lacuna de valor justo e negociamos de volta nela, essa lacuna de valor justo deixa para trás uma nova lacuna de valor justo na mesma direção. Por exemplo, temos essa lacuna de valor justo no período diário que criou uma nova lacuna de valor justo, bem ali. Agora, essa nova lacuna de valor justo não criou uma nova lacuna de valor justo de baixa. Ok, então criamos uma lacuna de valor justo de alta. Em vez disso, essa nova lacuna de valor justo de alta também cria uma nova lacuna de valor justo de alta. Isso é bom quando lacunas de valor justo anteriores criam novas lacunas de valor justo na mesma direção. Mas você também encontra o oposto, onde tanto as lacunas de valor justo de alta quanto de baixa não estão criando novas lacunas de valor justo. Agora, isso não deve ser ignorado porque isso significa algo. Isso é o mercado dizendo que estamos consolidando e uma consolidação é o que queremos evitar. Então, aqui vemos que temos essa lacuna de valor justo. Também temos essa lacuna de valor justo bem ali. Então temos a lacuna de valor de alta e a lacuna de valor de baixa bem ali também. Você vê que quando negociamos de volta nessas lacunas de valor justo, não criamos novas lacunas de valor a partir dessas lacunas de valor. Então, o que acontece quando esse é o caso?
Para ambas as lacunas de valor de baixa, o I de alta, isso significa que estamos em uma consolidação. Então, quando você vê isso acontecer, evite. Em uma consolidação onde estamos permanecendo no mesmo lugar consistentemente, essas lacunas de valor justo não são algo de onde queremos negociar. Queremos esperar até criarmos uma nova lacuna de valor e essa lacuna de valor esteja se mantendo. Então, crie uma nova lacuna de valor a partir da lacuna de valor anterior. É quando temos boas condições de tendência novamente. Agora, o próximo também é algo bonito, porque podemos entender onde as lacunas de valor justo realmente se formarão. Então, prever onde as lacunas de valor justo se formarão, porque as lacunas de valor justo tendem a ser criadas em lacunas de valor justo anteriores, e em máximas e mínimas de oscilação que não foram negociadas de volta antes. Agora, por que é isso? Digamos, neste caso, que estamos pessimistas e estamos olhando para preços mais baixos. E à esquerda, vemos que temos aquelas antigas lacunas de valor justo. Novamente, não são lacunas de valor justo das quais necessariamente queremos negociar, mas essas lacunas de valor justo ainda podem criar uma rejeição. Então, o que vemos aqui é que expandimos para baixo, na lacuna de valor justo ali. Então, por causa da lacuna de valor justo aqui, criamos uma rejeição para retraçar de volta para a lacuna de valor justo que foi criada, para então continuar a cair novamente. Agora, isso também é visto com essas mínimas de oscilação. Então aqui temos uma mínima de oscilação bem ali. A mesma coisa acontece com essa lacuna de valor justo ali. A razão pela qual criaríamos o retraçamento é porque temos uma rejeição da mínima de oscilação ali. Então, a lacuna de valor justo é de onde podemos continuar a cair novamente, porque essas são as defasagens de fluxo de ordens mais recentes. Agora, eu gosto de comparar isso a um efeito de ping-pong, onde você desce, coile, sobe e desce novamente. Então, ele vai e volta consistentemente. Agora, quando criamos a reação, a partir dessas mínimas de oscilação ou dessas lacunas de valor justo para criar uma lacuna de valor justo, então, como a terceira vela reage ali ou rejeita, nos diz que tipo de lacuna de valor justo teremos. Agora, existem 3 tipos de lacunas de valor justo. E a primeira variante que temos é uma lacuna de fuga. E uma lacuna de fuga aqui é onde temos. Temos uma lacuna de valor justo, então parece uma lacuna de valor justo normal, mas a terceira vela também é uma vela de expansão. Uma lacuna de fuga é uma lacuna de valor justo que também parece uma, mas na verdade não queremos negociar a partir dela e não esperamos um retrocesso de volta para ela no curto prazo. Agora, no cenário em que retrocedemos de volta para essa lacuna de fuga no curto prazo, como neste exemplo, muitas vezes isso levará a uma consolidação ou a preços opostos. Então, neste caso, uma lacuna de fuga de alta leva a uma pequena consolidação ali para depois continuar caindo. Portanto, essa lacuna de fuga essencialmente nos indica a direção, mas não é uma narrativa da qual queremos negociar. Em vez disso, o que queremos fazer é, quando temos uma lacuna de fuga, descer para prazos menores para encontrar uma boa lacuna de valor justo. Então, a questão se torna, bem, como essas boas lacunas de valor justo se parecem? Agora, antes de discutirmos isso em um segundo, vamos também abordar o oposto de uma lacuna de fuga, que é uma rejeição, lacuna, de valor justo. Uma lacuna de valor justo de rejeição é o oposto, onde a rejeição da terceira vela é tão grande que, ou ela falha em criar uma lacuna de valor justo em primeiro lugar, ou deixa para trás uma pequena lacuna de valor justo. Então, se olharmos para esta lacuna de valor justo aqui, veremos que é uma lacuna de valor justo muito pequena, ali. E se voltarmos no tempo, a segunda vela, a vela de expansão antes mesmo da terceira vela abrir, é muito grande. Então, ela teve a oportunidade e o tamanho potencial da lacuna de valor justo. Poderia ter sido algo assim se não tivéssemos criado um retraçamento. Agora, esta área é 100%, bem aqui, o potencial da lacuna de valor justo. E, em vez disso, a terceira vela foi uma rejeição tão agressiva que não deixamos nem 10% do que poderia ter sido. Isso nos diz que é uma lacuna de valor justo de rejeição. E quando esse é o caso, queremos evitá-la. Por que queremos evitá-la? Quando queremos continuar subindo, obviamente queremos muita intenção de alta. É por isso que também negociamos com lacunas de valor justo. Mas quando essa terceira vela é uma rejeição tão agressiva para continuar caindo, isso também nos diz algo. Bem, na verdade há muita fraqueza. Então, há muita força de baixa aqui no mercado. Então, neste caso, o que pode acontecer
Bem, você verá que é como uma lacuna de fuga. Quando negociamos de volta, ele vai ou consolidar ou, novamente, veremos preços opostos. Então, quando você tem uma rejeição enorme, como esta, você quer ser mais cuidadoso e você quer exigir mais confirmação em suas entradas. Algo que vamos abordar mais tarde. Agora, este próximo é bastante avançado, ainda faz parte da lacuna de valor justo de rejeição também, mas ainda continua na mesma direção. Então, o que estamos vendo aqui no Nasdaq é que no período diário temos essa potencial lacuna de valor justo. Muito semelhante ao que acabamos de ver é que não criamos essa lacuna de valor justo. Então, temos essa rejeição, mas em vez disso, ainda continuamos subindo. Isso é conhecido como um reequilíbrio imediato. Então, quando criamos esse desequilíbrio bem aqui da segunda vela, a vela de expansão e o topo da primeira vela ali, se negociarmos de volta para isso, isso novamente determinará se criamos essa lacuna de valor justo. Agora, o que vemos bem aqui é que negociamos de volta para isso, não criamos essa lacuna de valor justo, mas ainda continuamos subindo. Esse reequilíbrio imediato é sinalizado por ter um pavio longo na parte inferior ali na terceira vela, enquanto negocia de volta para o topo da primeira vela. Esse pavio longo na parte inferior é algo que conhecemos como sinais de vela. Agora, sinais de vela, vamos nos aprofundar nisso em um vídeo completamente diferente, mas isso nos diz que no período de tempo mais baixo aqui ainda temos rejeições, então novas lacunas de valor justo para continuar subindo. Quando esse é o caso e descemos o período de tempo e ainda podemos encontrar novas lacunas de valor justo, então podemos simplesmente negociar a partir dessas novas lacunas de valor justo para continuar em uma direção. Mas então, novamente a pergunta, o que é uma boa lacuna de valor justo? Uma boa lacuna de valor justo está no meio. Então, não é uma lacuna de fuga, também não é uma lacuna de rejeição de valor justo. Agora, o que isso significa? A terceira vela é uma consolidação quando, vista relativamente, ou é uma vela pequena ou um corpo pequeno. Por exemplo, bem aqui no ES, temos essa lacuna de valor justo criada ali. A terceira vela não é uma expansão, nem que uma grande rejeição. Quando isso acontece, é uma boa indicação de que teremos uma simples incursão na lacuna de valor justo, para então novamente rejeitar e continuar subindo. Agora, como queremos ver essa terceira vela idealmente em consolidação, você também, é claro, deve ter cuidado ao negociar as terceiras velas. Por exemplo, aqui no período mensal, acabamos de ter essa vela de expansão bem ali. Estamos agora criando a terceira vela bem ali. Se isso for uma boa lacuna de valor justo, então podemos ver uma consolidação na terceira vela. Agora, isso está no intervalo de tempo mensal. Então, obviamente e logicamente falando, são 30 velas diárias. E dentro dessas velas diárias, imagine quantas velas de 5 minutos, 15 minutos você tem. E a razão pela qual eu digo isso é porque se o mensal for uma terceira vela e estamos esperando uma terceira vela mensal de consolidação, então todos os intervalos de tempo abaixo serão muito difíceis de negociar e terão menor probabilidade. Então, se descermos um intervalo de tempo aqui, podemos realmente ver isso visualmente no intervalo de tempo diário também, onde isso realmente não vai a lugar nenhum. É uma grande consolidação até o final do mês ali, e a lacuna de valor justo foi criada agora. Agora, a razão pela qual essa consolidação acontece é porque o mercado está, você poderia chamar de preguiçoso, ou talvez uma palavra melhor para preguiçoso poderia ser eficiente. Porque o mercado não vai se afastar muito como uma lacuna de fuga, para depois voltar completamente no futuro em algum lugar. O mercado criará uma consolidação de terceira vela. Então, nas próximas velas, ele tem um caminho muito fácil para negociar de volta para dentro dela, para então continuar sem deixar nada para trás. Então, para usar na analogia novamente de você saindo de casa, ou seja, o que for, e você esquece suas chaves. E é melhor se você ainda estiver na sua porta, em vez de já estar no seu destino e ter que dirigir todo o caminho de volta para, então, voltar novamente. Então, o que o mercado faz? Ele esquece suas chaves, muito rapidamente, para então retornar na próxima vela, para então imediatamente continuar novamente, porque isso é o mais eficiente que pode ser. Então, se você sempre quiser negociar a melhor lacuna de valor justo, a lacuna de valor justo de maior probabilidade, então você deve se concentrar no antes, durante e depois. Então, o que isso significa? Isso é tudo o que revisamos até agora. Pergunte a si mesmo:
De onde vem essa lacuna de valor justo? Ela vem de uma lacuna de valor justo anterior? Então, neste exemplo, temos esta lacuna de valor justo, e esta lacuna de valor justo cria uma nova lacuna de valor justo. Então, a fase anterior está marcada. Está perfeito. Então, você passa para a fase durante. Então, como a terceira vela é criada bem aqui, é uma grande rejeição? É uma expansão? É uma consolidação? Bem aqui, quando vemos essa lacuna de valor justo, sim, é um fechamento acima da máxima da vela anterior, bem ali. Mas isso é mais provável de ser uma lacuna de fuga? Não, né? Há também um longo pavio no topo, bem ali. Na minha opinião, esta é uma consolidação perfeita, onde o corpo também é uma vela muito pequena. Então, essa lacuna de valor justo já é uma boa lacuna de valor justo da qual podemos negociar. Então, como sabemos se a rejeição dessa lacuna de valor justo no tempo gráfico inferior é realmente boa e podemos lucrar com ela? E é isso que nos leva à peça número 6, a entrada. Primeiro de tudo, você precisa entender que o mercado é fractal. Isso significa que o que quer que aconteça no tempo gráfico superior também acontece no tempo gráfico inferior. Claro, há algumas nuances. Como mencionamos, o tempo gráfico superior é mais forte, mas a forma como ele se apresenta e age é a mesma em todos os tempos gráficos. Agora, antes de podermos entrar no tempo gráfico inferior, precisamos entender duas coisas: o alvo e o alinhamento do tempo gráfico. Qual é o alvo? Quando queremos entender o alvo, precisamos entender o retraçamento que causou, o movimento de volta para a lacuna de valor justo. Então, neste caso, é esta vela aqui, esta vela anterior, que foi responsável por retraçar de volta para a lacuna de valor justo. O retraçamento deixará para trás um fundo oscilante em um exemplo de baixa, um topo oscilante em um exemplo de alta, ou, neste caso, não há fundo oscilante. Podemos usar a mínima da vela anterior. Então, quando retraçamos de volta para esta lacuna de valor justo ali, a mínima da vela anterior aqui é o alvo principal. Quando atingimos este alvo, paramos de procurar entradas. Isso é o que eu chamo de contexto. E o que descobri é que quando você negocia dentro deste contexto, suas operações têm uma probabilidade muito maior. E elas têm mais chance de realmente se concretizarem. Agora, dependendo se temos um topo ou fundo, e se tivermos, então você usa isso. Caso contrário, você usa a máxima ou mínima da vela anterior. Então, o próximo é o alinhamento de time frame. E o alinhamento de time frame é como sabemos em qual time frame entrar. Então, quando retraçamos de volta para esta lacuna de avivamento do mês, em qual time frame queremos entrar para confirmar a lacuna de avivamento, continuar mais baixo e procurar nossa entrada? Então, o alinhamento de time frame que eu descobri é o seguinte. Quando falamos sobre nossas entradas normais, temos o seguinte: mensal para 4 horas, semanal, para 1 hora, diário, para 50 minutos, 4 horas, para 5 minutos, 1 hora, para 1 minuto, 50 minutos, para 1 minuto. O primeiro time frame à esquerda refere-se ao time frame da lacuna de valor justo. O time frame à direita é o seu time frame de entrada. Então, neste caso, estamos esperando que essa lacuna de valor mensal empurre para baixo. Queremos procurar nossa confirmação de entrada, então, no período de 4 horas. Agora, isso é o normal. Quando falamos sobre entradas de virada acentuada, nas quais também estamos entrando, queremos ver mensal para diário, semanal para 4 horas, depois o diário para 1 hora, 4 horas para 15 minutos, 1 hora para 5 minutos e os 15 minutos ainda, com o 1 minuto também. Então, se primeiro olharmos para nossa entrada normal e entrarmos no período de 4 horas bem aqui, agora, o que queremos ver, idealmente, é uma virada acentuada. Uma virada acentuada é o seguinte: quando criamos uma lacuna de valor justo no nosso período de entrada bem aqui, de volta, para a lacuna de valor justo do período de tempo maior, da qual esperamos preços mais baixos, essa é a primeira parte da virada acentuada. Depois disso, gostaríamos de ver uma nova lacuna de valor justo para sair, da lacuna de valor justo do período de tempo maior. Então, temos a lacuna de valor justo entrando e a lacuna de valor justo saindo, bem ali. Essas lacunas de valor justo não precisam se sobrepor umas às outras. Agora que temos uma lacuna de valor justo dentro da nossa lacuna de valor de tempo maior, onde realmente queremos ver preços mais baixos, isso sinaliza que há manipulação acontecendo no mercado. As pessoas estão sendo manipuladas ali pela ação rápida dos preços para potencialmente comprar, e elas pensam que o preço pode continuar subindo quando, na verdade, o preço continua caindo. Quando isso acontece, é perfeito. Agora, quando então retraçamos de volta para uma lacuna de valor justo ali e criamos uma nova lacuna de valor justo, mais baixa, então as lacunas de valor justo ficam mais baixas. Bem aqui.
é onde você deve começar a procurar sua entrada. Então, por exemplo, esta lacuna de valor justo está bem aqui, cobrindo. O que você cobre? Você cobre a ordem, fluxo de ordens, atrasado alto. Então, o atraso no fluxo de ordens do qual você está realmente entrando. E como alvo, você simplesmente quer olhar para um 2RR quando está apenas começando. Agora, esta é uma entrada de 4 horas. Uma entrada de 4 horas pode não ser o que você deseja, mas você também pode ir para o intervalo de tempo inferior das 4 horas. Mencionamos o alinhamento do intervalo de tempo, e a partir desta lacuna de valor de 4 horas, por exemplo, você também pode ir para os 15 minutos ou os 5 minutos, se quiser. Agora, se ampliarmos e formos para o intervalo de tempo diário, no diário, vemos que eventualmente temos uma virada acentuada também. Na forma desta lacuna de valor justo de baixa bem ali, agora, inicialmente não havia uma lacuna de valor justo, voltando para a lacuna de valor do mês ali, mas tínhamos uma lacuna de valor justo anterior. Bem aqui, e um bom sinal também é que tivemos uma vela de expansão ali, voltando para a lacuna de valor mensal. Então, mesmo que não seja uma virada acentuada de livro didático, onde há uma clara lacuna de valor, entrando e saindo ainda é uma boa confirmação. Porque enquanto tivermos esse momentum, entrando e saindo novamente, a manipulação acontece. Quando falamos de viradas acentuadas, a beleza disso é que às vezes você só precisa de uma lacuna de valor justo fora da sua lacuna de valor justo de um tempo maior para simplesmente entrar. Essa lacuna de valor justo é suficiente. Além disso, você também não quer entrar a partir do diário. Perfeito. Você pode, do valor diário, também olhar para o de 1 hora ou de 15 minutos. Então, o diário e o de 1 hora estão mais próximos entre si do que o diário e o de 15 minutos. Isso significa que quanto mais próximos eles estão, menos confirmação você precisa. Então, por exemplo, do diário para o de 1 hora, você só precisaria de uma lacuna de valor justo. Dessa lacuna de valor justo diário bem ali. Então, uma lacuna de valor justo de baixa. Mas nos 15 minutos, você gostaria de ver 2 lacunas de valor justo de baixa. Então, a partir dessa lacuna de valor justo diário bem aqui, vemos na de 1 hora novamente, temos a lacuna de valor justo entrando e também temos a lacuna de valor justo saindo, bem ali. Quando entramos, a partir dessa lacuna de valor justo saindo, queremos cobrir o fluxo de ordens alto para então mirar em um RR, de 1 para 2 para continuar caindo, bem ali. E novamente, se a de 1 hora não for o seu período de entrada, ou se você quiser ir ainda mais baixo, então comece a usar essas lacunas de valor de 1 hora para ir para os 5 minutos ou 1 minuto. Agora, o período de entrada que você deseja usar é completamente sua escolha novamente. Você pode confirmar quantas vezes quiser. Então você pode até ir para os 15 minutos e depois novamente para 1 minuto. Agora, a coisa que você precisa determinar é se deseja usar entradas de virada acentuada e então manter o alinhamento do mesmo período de tempo. Se você entra com uma execução de mercado ou uma ordem limitada, isso depende do tipo de lacuna de valor justo que criamos. Então, por exemplo, neste caso, essa lacuna de valor justo diária ali é apenas uma lacuna de valor justo de consolidação normal. Então, podemos procurar entrar a partir dessa lacuna de valor justo ali, tá? E dentro da lacuna de valor justo. Mas, se olharmos para a lacuna de valor justo mais alta que já foi criada, um pouco antes, bem ali, quando temos um cenário como este, onde é uma lacuna de fuga, então a partir da lacuna de fuga, podemos simplesmente já entrar, assim que for criada ali mesmo, durante a lacuna de valor justo anterior. Por que é isso? É porque não esperamos e nem queremos ver um retrocesso de volta para aquela lacuna de fuga em primeiro lugar. Isso já é um pouco mais avançado. Então, antes de tudo, eu aconselharia apenas focar naquelas consolidações, naquelas lacunas de valor perfeitas do terceiro, candle, e entrar apenas a partir delas. Agora, o que você faria no caso de uma lacuna de valor justo de rejeição? Quando criamos uma lacuna de valor justo de rejeição, você quer ter mais confirmação. Então, o que isso significa? Mais confirmação é muito simples. Primeiro de tudo, você determinou que quer usar entradas de virada acentuada. Então, tivemos aquele alinhamento de tempo. Do diário, você iria para 1 hora, por exemplo. Tudo o que você quer fazer é pegar essa linha de base e subir na confirmação. Então, o que quero dizer com isso? Aqui no diário, temos essa lacuna de valor justo diário bem ali. Agora, essa lacuna de valor diário, poderíamos argumentar, é uma rejeição bastante grande ali. Voltando para essa lacuna de valor diário, então o que podemos fazer? Em vez de querer uma virada acentuada de 1 hora, que é nossa entrada normal, nossa linha de base, podemos ir além da nossa linha de base. Então, podemos procurar uma virada acentuada de 4 horas.
Porque, novamente, quanto mais próximo o período de entrada e o período narrativo, melhor ou mais forte é a confirmação e menos confirmação você precisa. Então, uma virada acentuada de 4 horas a partir dessa lacuna de valor diário, isso pode ser classificado como confirmação extra. Então, isso aqui poderia ser sua entrada. Mas então, a questão surge: quando devemos ir para o ponto de equilíbrio? Última peça do quebra-cabeça. Número 7, gestão de risco. A gestão de risco e alcançar o ponto de equilíbrio é muito simples. Porque quando entramos a partir dessa lacuna de valor justo de 4 horas ali, ou novamente, queremos confirmar extra indo para os 15 minutos ou até mesmo os 5 minutos. Mas para este exemplo, digamos que entramos nessa lacuna de valor justo de 4 horas e cobrimos a alta do fluxo de ordens, visando um simples RR de 1 para 2. Então, queremos ir para o ponto de equilíbrio, quando lacunas de valor justo estão sendo criadas abaixo do nosso nível de entrada. Então, vemos aqui que lacunas de valor justo estão sendo criadas abaixo do nosso nível de entrada. A razão pela qual podemos, então, ir para o ponto de equilíbrio é porque esperamos que essas lacunas de valor justo, mesmo que queiramos criar um retraçamento, se mantenham e depois continuem a descer. Então, em outras palavras, não há razão para o preço retornar ao nosso nível de entrada. Acredite ou não, mas este vídeo é apenas uma pequena porcentagem das coisas valiosas que discutimos dentro do MMT. Então, se você estiver interessado nisso, dê uma olhada em ario.io. Tudo bem? Perfeito. Obrigado.